Olá, pessoal! Que bom a gente se encontrar novamente. Nós já estamos aí na dica 141. Como nós estamos dando essas dicas aleatoriamente, né? Mas se fosse colocar como prioridade, talvez essa deveria ser a dica número 1, 2 ou entre as 10 primeiras mais importantes da língua portuguesa. A gente costuma errar muito o verbo existir, assim como costuma errar muito o verbo haver, que nós vamos ver já numa das próximas dicas. Vamos ver então algumas frases com o verbo existir e explicar. Veja, não convém existir no Brasil tantas falcatruas. Urge existir no Brasil tribunais mais sérios. Importa existir flores nas praças. Parece existir muitas maneiras de viver. É melhor existir muitas alternativas de emprego para os jovens. Temos algumas coisas importantíssimas aqui. Eu não vou dar aula de gramática pela gramática, mas só para lembrar algumas coisas. Nós temos aqui alguns verbos importantes. Ó. O verbo convir, temos aqui o verbo urgir, temos aqui o verbo importar, temos aqui o verbo parecer e temos aqui uma locução ou uma expressão idiomática formada com o verbo ser mais o adjetivo. Então, é melhor, é bom, é necessário, é importante. Né? Vocês se lembram quando você estudou oração subordinada, substantiva, subjetiva? Pois é. Na realidade, nós temos aqui um período composto. Então, você tem uma primeira oração, não convém, e existir no Brasil tantas falcatruas. Mesma coisa. Urge, é urgente, a oração principal. Existir no Brasil tribunais mais sérios. A outra, nós temos importa, a oração principal, existirem flores nas praças, a oração subordinada. Parece, o verbo aparecer tem um detalhezinho, mas um dia nós vamos mostrar o verbo aparecer, só o verbo aparecer isoladamente. Então parece existirem muitas maneiras de viver. E é melhor, que é aquela expressão idiomática, o verbo ser mais adjetivo, como é que a gente constrói a frase. Então vamos lá. Vamos ver frase por frase e depois a gente analisa. Esses verbos que nós vimos ali, o convém, o verbo convir, ele é um verbo unipessoal. Ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Né? É melhor assim. Então veja. Então nós temos aqui duas orações. Aqui nós temos um verbo e aqui nós temos outro verbo. Dois verbos. Pressupõe o quê? Dois sujeitos. Né? Porque o verbo é apaixonado pelo sujeito. O sujeito é apaixonado pelo verbo. Se a gente procurar o sujeito desse verbo convir, nós vamos ver que é o resto da oração inteirinha. Então, existir no Brasil tantas falcatruas não é conveniente. Não convém. Ou, se você quiser, para facilitar, o que é que não convém? Existir no Brasil tantas falcatruas. Então, toda essa oração aqui, ela é sujeito do verbo convir. Convém. Tá. Enquanto oração, então isso aqui era uma oração subjetiva, né? Porque ela funciona como sujeito. Só que aqui nós temos um outro verbo, o existir. Aí, para cada verbo, você tem um sujeito. Então, já achamos o sujeito do convém. Agora, nós temos que achar o sujeito do existir. Ele só não tem sujeito se ele for impessoal. O existir não está na lista do impessoal. Se ele não está na lista do impessoal, ele tem que ter sujeito. Então, veja, se você perguntar o que é que existe ou o que é que não convém existir, claro que vai ser tantas falcatruas. Então, falcatruas também vai ser sujeito, só que ele é sujeito só do existir, enquanto que a oração inteira é o sujeito do convém. Se o sujeito do existir é falcatruas, falcatruas está no plural. O existir está no singular. Então, ou você joga o existir para o plural,
Ou você joga o existir, o falcatruas no singular. Porque se é uma relação amorosa entre sujeito e verbo, verbo no singular, sujeito no singular. Verbo no plural, sujeito no plural. Então nós temos a frase, ó, corrigindo, então nós teríamos a frase assim, ó, então, existirem, então, falcatruas. As falcatruas existirem no Brasil. Veja, então isso aqui tudo, isso aqui agora é sujeito do convém. A ideia da oração, ela é sempre uma ideia singular. Então, convém aqui está no singular, porque a oração subjetiva é sempre singular. Porque a oração pressupõe uma ideia. E não existe ideia, enquanto ideia, plural. A palavra ideia, a ideia de uma oração é sempre uma ideia singular. Você teria uma outra alternativa, deixar o existir e colocar o falcatrua no singular. Tá. Era uma outra alternativa. Singular com singular, plural com plural. Veja outra frase, a mesma coisa. Urge. É um verbo, o verbo urgir. Significa ser urgente. Veja, você tem que achar o sujeito do urgir. Então, tudo isso aqui vai ser o sujeito do urgir. Isso aqui é uma ideia. A ideia é singular, então o urge está no singular. Então, aqui não tem erro. Então, urge está certo. Só que nós temos um outro verbo, existir. Aí, para cada verbo, você tem que achar um sujeito. A menos que seja locução verbal. Mas aí nós vamos ver logo também a questão da locução verbal. Então, vai existir o quê? Os tribunais. Então, tribunais passa a ser o sujeito do existir. Existir está no singular, tribunais está no plural. Não houve concordância, não houve relação amorosa. Isso é um estupro. O sujeito tem que concordar com o verbo. A gente não pode estuprar a língua portuguesa. E aí a frase ficaria, urge existirem no Brasil tribunais mais sérios. Aí você vai falar, tem outra alternativa? Tá, perfeito. Aí você deixa o existir no singular, só que aí você tem que julgar tribunal. Você não pode colocar tribunais, porque aí você teria singular com singular, plural com plural. Sujeito e verbo se amam. Se amam desesperadamente. Essa é a regra geral de concordância. Importa existir flores na praça. Mesma coisa. Nós temos aqui um verbo. Importa, nesse caso, significa ser importante, porque tem o importar no sentido de importar matéria-prima, né? Importar produtos da China e assim para frente. Aqui, no caso, é ser importante. Então, veja, o importa sendo verbo, então você precisa de um sujeito. Qual que é o sujeito do importar? Existir flores na praça é importante. Existir flores é importante. Então, existir flores é o sujeito, uma ideia, enquanto ideia singular. Só que você tem aqui um outro verbo, existir. Aí você tem que achar um outro sujeito. Aí, dentro desse sujeito, tem um outro sujeito. Então, tudo isso aqui é um sujeito, mas tem um outro sujeito que vai ser o flores. A existência das flores. Flores, você está vendo, está no plural, existir está no singular. Você teria algumas alternativas. Você poderia colocar, por exemplo, importa, do jeito que está ali, tá? Que, e transformar esse verbo de infinitivo em presente subjuntivo, que existam flores nas praças. O existam flores, e aí você tem o existam no plural, flores no plural. Colocando, então, a oração desenvolvida, em vez de colocar essa oração reduzida. A questão hoje, que nós estamos nessa dica, nós estamos trabalhando a oração reduzida, né? Então, com a oração reduzida, a frase, então, ficaria assim. Importa existirem flores, flores existirem, plural com plural, e tudo isso aqui é o sujeito do importa, porque uma oração é uma ideia, e enquanto ideia é uma ideia singular. A outra frase, veja, parece existir muitas maneiras de viver bem. Mesma coisa, nós temos o parece e o existir. Vamos considerar aqui que nós temos duas orações. Parece, e aí tudo isso aqui, muitas maneiras de existir bem, passa a ser o sujeito do parece. Enquanto ideia, ela é uma ideia singular.
Só que aí nós temos um outro verbo, e aí vai existir maneiras, existir. Plural com singular, está errada a frase. Então você teria a alternativa em parece existirem muitas maneiras de viver bem. Teria outra maneira, parece que... Né? Então você faria uma outra frase assim. Parece que existem muitas maneiras. Aí você faz uma oração desenvolvida. Então esse que existem é a mesma coisa de existirem. Só que isso aqui é uma oração reduzida e essa aqui é uma oração desenvolvida. Veja que as duas teriam que ir para o plural. Para ir para o singular, você teria que colocar maneira. Então, existe uma maneira, e não muitas maneiras, uma maneira de viver bem. Tá. Aqui nós temos uma outra situação. Nós temos é melhor. Aqui nós temos uma expressão idiomática. É bom, é melhor, é necessário, é importante. Então, tudo isso aqui vai ser o sujeito do é melhor. Quer dizer, o que aqui é melhor? Existir muitas alternativas de emprego. Tudo isso é sujeito do é melhor. Só que aqui você tem o existir e aí alternativas. Alternativas existir, existir alternativas. Você tem alternativa no plural, o existir no singular. Onde é que está o amor? Onde é que está a concordância? Plural tem que levar para o plural ou singular levar para o singular. E aí a oração ficaria, é bom existir em muitas maneiras. Existirem no plural, muitas maneiras no plural. Claro que você poderia fazer, igual nós fizemos na outra, desenvolvida. É bom, é melhor, né? É melhor, é bom, é necessário, é importante, que existam, tá? Muitas maneiras, muitas alternativas de emprego para os jovens. Seria uma outra maneira de você construir a frase. Está aí a dica 141. Prioridade entre as 10 mais importantes da língua portuguesa. A gente vê muita coisa errada. O interessante é que o existir significa haver. Com o verbo haver, a gente varia. E com o verbo existir, a gente não varia isso no dia a dia. Uma questão muito usada também no dia a dia, e que a gente vê, principalmente na fala, né? Na fala a gente vê muito. É hoje eu vou ao cabeleireiro. Cabeleireiro. Minha gente, não vá ao cabeleireiro. Vá ao cabeleireiro. Cabeleira. Então, cabeleireiro. O cabeleireiro vai estragar o seu cabelo. Até um outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.